Você já se perguntou como seria a vida se não existisse o livro? Ou talvez você esteja procurando por um bom divertimento? Se sim, então você precisa assistir a este vídeo. Com uma mistura de realidade e imaginação, ele irá levá-lo ou levá-la em uma viagem ao mundo da magia e diversão que você nunca esquecerá. Então, pegue sua pipoca e prepare-se para sonhar. A Jornada da Vida, escrito por Flávio Colombini, ilustrado por Lúcio Mazzaro. Capítulo 1. Estávamos caçando. Nosso grupo de chimpanzés avistou em árvores próximas um bando de macacós pequenos, chamados colobos. Então nos separamos. Cada um subiu em uma árvore diferente, com o objetivo de cercar os pequenos primatas. Eu escalei uma árvore grande e fiquei atenta. Quando todos nós estávamos posicionados, um chimpanzé atacou. Os colobos se assustaram e começaram a gritar e a correr para todos os lados. Um deles passou bem perto de mim. Eu agarrei a perna dele e não o deixei escapar. Outros chimpanzés tentaram agarrar mais colobos, e foi aquele fuzuê. O macaquinho que eu agarrei começou a gritar e a chorar, desesperado. Ele olhou para mim, morrendo de medo. Eu fiquei com dó dele. Senti vontade de soltá-lo, mas não podia. O que os outros chimpanzés do meu grupo iriam dizer? Iam ficar bravos comigo. Eu nem gostava de comer macacos. Acho super estranho que nós, que somos macacos grandes, tenhamos esse hábito de comer macacos menores. Eu não gostava do sabor da carne. Talvez porque eu seja uma das mais novas no grupo e depois da divisão, sempre ficava com o pior pedaço. Quando tudo se acalmou, era para eu descer da árvore e dar o macaquinho que cacei para o líder dos chimpanzés fazer a divisão entre todos. Enquanto descia, olhei para o pequeno colobo mais uma vez e o coração falou mais alto do que a razão. Eu fingi que escorreguei e soltei o macaquinho, que me olhou com incredulidade, depois com gratidão, e chispou dali o mais rápido que pôde, pulando pelos galhos mais altos das árvores. Quando desci, enfrentei os olhares reprovadores dos outros chimpanzés. Nosso líder me deu uma bronca. Por causa do seu deslize, nosso grupo vai ter menos carne para comer. Não deixe isso acontecer de novo. Desculpa, como punição, você vai ficar sem o seu pedaço. Outros chimpanzés tinham conseguido capturar 2 colobos e os entregaram ao líder, que os dividiu em pedaços e distribuiu entre os chimpanzés que participaram da caçada. Capítulo 2. Eu deixei todos lá e fui passear sozinha pela floresta. Era para eu estar triste, pois havia decepcionado meu grupo. Ao invés disso, senti uma alegria interior. Lembrei do rosto do macaquinho que libertei e fiquei orgulhosa de mim mesma. Eu tinha salvado uma vida. Parecia uma coisa pequena, mas naquele momento senti que era algo grande. Tive uma sensação de paz que nunca tinha sentido antes, uma sensação de comunhão com a natureza, de união com a vida. Naquele momento, ouvi um sussurro. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Fechei os olhos e escutei uma voz espiritual que me dizia: vá, saia da região onde você vive. Vá embora. Não escutava com os ouvidos e sim com a mente. Eram pensamentos que me vinham e diziam aquilo. Inicialmente resisti àquele chamado, pois era algo tão diferente, tão inexplicável. Como assim ir embora? Para onde iria? Eu não sabia. Mas nos dias seguintes, aquela intuição foi crescendo dentro de mim, até que eu não podia mais resistir. Pensei bastante sobre isso e depois fui conversar com a minha família. Eu sinto que devo ir embora. Como assim, querida? Perguntou minha mãe, que foi seguida pelo meu pai. Mas para onde você vai? Ainda não sei, mas sinto que preciso ir. De maneira nenhuma, eu não vou deixar, informou papai. Eu já tenho 9 anos. Sou adulta e tenho o direito de fazer o que eu quiser da minha vida. Não faça isso, minha filha. Aqui você tem família, vive numa comunidade onde está protegida e tem bastante alimento. Eu sei, pai. Eu sou grata por tudo que vocês fizeram por mim até hoje. Mas chegou a hora de eu seguir meu próprio rumo. Fiquei triste por decepcionar meus pais. Foi difícil me despedir e ir embora, sob os olhares tristes deles e da comunidade. Capítulo 3. Inicialmente eu não sabia para onde ir, mas me senti levada a seguir em certa direção. Fui caminhando pela floresta. Estava apreensiva em deixar minha família e o lugar onde tinha vivido toda a minha vida para iniciar uma jornada rumo ao desconhecido. Estava sozinha. Nunca tinha ficado sozinha antes. Estava com medo, mas senti no íntimo que devia seguir em frente.
Depois de caminhar bastante, avistei um animal e me escondi. Cheguei mais perto e vi que era outro chimpanzé. O que será que ele fazia por ali? Esta vez parado, comendo alguns figos e contemplando a vista. Curiosa, fui chegando mais perto dele. Então reparei que uma cobra venenosa vinha deslizando por um galho de árvore e estava pronta para atacar o chimpanzé. Cuidado! Eu gritei. O chimpanzé se virou e deu de cara com a cobra, pronta para dar o bote. Ele ficou imóvel. Eu fui rápida. Peguei um galho do chão e bati com força na cabeça da serpente, que se assustou e foi embora. Aliviado, o chimpanzé me agradeceu. Obrigado. Você salvou minha vida. De nada. O que você está fazendo por aqui, sozinho? Eu deixei minha família e resolvi seguir meu caminho. Fiquei espantada com a coincidência. Ele fez exatamente o que eu havia feito. Para onde você está indo? Perguntei. Não sei ainda, mas sei que é para lá. Ele apontou para o norte. Eu também estou indo para lá. Aceita minha companhia? Claro, o macaco respondeu com timidez. Qual é o seu nome? Perguntei. Samir, respondeu ele. E o seu? O meu é Jamila. Nós dois seguimos juntos, empolgados por termos encontrado um ao outro. No meio do caminho, nos deparamos com um rio. Esse rio parece fundo. Como vamos atravessá-lo? Perguntei. É fácil. Samir respondeu, todo confiante, e subiu em uma árvore alta à beira do rio. É só pular e se agarrar no galho da árvore que está do outro lado do rio. Mas é muito longe. Exclamei. Eu consigo. Samir pegou impulso e pulou. Mas ele não conseguiu agarrar o galho que ele almejava e caiu com tudo na água. Acho que ele queria me impressionar. Esses machos são todos iguais. Eu dei risada. Capítulo 4. Samir nadou até a margem. Ensopado e tremendo de frio, ele falou, não achei graça nenhuma. E agora, como vamos atravessar esse rio? Eu olhei ali em volta e achei um tronco de árvore caído no chão. Me ajuda a jogar esse tronco na água. Pra quê? Nós empurramos o tronco para a água, nos agarramos a ele e fomos remando com os braços em direção à outra margem do rio. Só que no meio do rio, a correnteza foi ficando cada vez mais forte e nos carregou. Não conseguíamos mais remar. A gente se segurou com toda a força no tronco para não cair na água. Fomos navegando rio abaixo, sem saber como sair daquela situação. De repente percebemos que estávamos indo em direção a uma cachoeira. Oh não! O que vamos fazer agora? Nós tentamos remar com toda a força para chegar à outra margem do rio, mas não conseguimos. Colidimos com uma pedra no meio da correnteza e tentamos nos segurar nela, mas também não deu certo. O tronco em que a gente estava seguiu boiando até a extremidade da cachoeira. E agora, o que vai ser de nós? Despencamos água abaixo, gritando. Ai! A gente se soltou do tronco e se debateu no ar até cair na água debaixo da cachoeira. Atordoados e afobados, nós fomos parar no fundo do rio. Fiquei desesperada dentro da água, sem poder respirar. Depois de muito tempo, consegui voltar à superfície e pegar um ar. Procurei por Samir, mas não o achei. Oh não! Será que ele se afogou? Alguns segundos depois, ele finalmente emergiu, ansiando por um pouco de ar. Com esforço, conseguimos nadar até a margem oposta do rio. Lá a gente se deitou no chão e descansou, aliviados por termos sobrevivido. Capítulo 5. Logo nossa barriga começou a roncar. Estou com tanta fome que comeria um macaco inteiro. Vamos caçar? Sugeriu Samir. Eu não gosto de caçar. Como assim? Todos os chimpanzés gostam. Eu não sou todos os chimpanzés. Eu, sou diferente dos outros. Por que você não gosta de caçar? Porque eu não gosto de ser caçada. Como assim? Você gosta quando um animal maior tenta te agarrar para te comer? Não, eu também não. Não gosto que me caçem, por isso eu não gosto de caçar. Nossa, que raciocínio doido. Mas entendi. De qualquer forma, vamos achar alguma coisa para comer. Retomamos a nossa jornada. Achamos algumas folhas apetitosas pelo caminho e comemos. Então, reparei em uma movimentação de abelhas entrando e saindo de um buraco numa árvore. Subi até lá e tentei enfiar a mão no buraco, mas não consegui, pois minha mão era grande e o buraco era pequeno. Meu pai me havia ensinado a resolver esse problema. Peguei um galho de árvore, arranquei as folhas e introduzi o galho no buraco. Quando retirei, o galho estava pingando um líquido denso. Lambi o delicioso mel com prazer. Porém, um enxame de abelhas apareceu e começou a me atacar. Nem me assustei e comecei a comer as abelhas também.
Samir se juntou a mim e se repestelou com um banquete de abelhas e mel. Satisfeitos, nós dois voltamos a seguir nosso caminho. Andávamos sossegados quando de repente ouvi o som de uma pata pisando em folhas secas. Olhei para trás, tomei um susto e gritei: leopardo! Samir e eu saímos correndo e o felino correu atrás de nós. Alcançamos uma árvore e começamos a subir nela. Só que o leopardo também é um bom escalador e subiu na mesma árvore para nos pegar. Escalamos o mais rápido possível e o animal veio na nossa cola. Samir subiu num galho à direita e eu fui para um galho à esquerda. O felino fez uma pausa para decidir quem ele iria comer e ele veio para o meu lado. Eu fui me afastando e o leopardo foi se aproximando de mim até que cheguei ao final do galho. Eu não tinha mais saída. O leopardo se preparou e avançou, mas eu pulei rapidamente e agarrei outro galho acima de mim. O enorme gato pulou em minha direção, mas não conseguiu me pegar. Acabou caindo lá de cima da árvore direto no chão. Decepcionado e machucado, ele foi embora mancando. Capítulo 6. Assustados, eu e meu amigo nos aconchegamos em cima da árvore e resolvemos passar a noite lá, onde estaríamos mais seguros. Por que será que a gente está passando por tantas dificuldades? Perguntei. Não sei, respondeu Samir. Eu queria te contar que eu também recebi o mesmo chamado que você, para ir embora da minha comunidade e tomar meu próprio rumo. Eu suspeitei. Quem será que nos chamou? Acho que é um poder maior que rege o universo. Como será que ele se chama? Perguntei. Acho que os humanos o chamam de Deus. Bonito nome. Para onde será que a gente está indo? Indagou meu amigo. Não sei, mas sinto no coração que é um lugar bom. Eu também. Cansados, logo pegamos no sono. Na manhã seguinte, acordei aconchegada nos braços de Samir. Nunca tinha dormido com alguém que não fosse da minha família. Estava tão confortável. Não dava vontade de sair de lá, nem de acordá-lo. Fiquei olhando para ele e senti gratidão. Que bom poder viajar com alguém. Ia ser muito mais difícil fazer toda essa viagem sozinha. Ele é uma ótima companhia. Capítulo 7. Quando Samir despertou, nós comemos umas amoras suculentas e voltamos a caminhar, até que chegamos a um lugar desértico. Conforme avançávamos, a vegetação foi rareando, até que só se via areia por todos os lados. Nós andamos. Ficamos com fome, mas não tinha nada para comer. Ficamos com sede, mas não tinha nada para beber. Com as bocas e gargantas secas, nós ficamos com muito medo. Será que esse ser superior nos trouxe aqui para a gente morrer neste deserto? Naquele momento em que tudo parecia perdido, eu fechei os olhos e fiquei quieta, na expectativa de ouvir uma voz ou ter algum senso de orientação sobre o que fazer, mas não ouvi nem senti nada. Abri os olhos e olhei para o norte. Consegui ver algo se mexendo. Fui para aquela direção e Samir me acompanhou. À medida que avançamos, vimos uma árvore, depois mais uma e mais outra. Corremos e chegamos a um oásis, um lugar com vegetação no meio do deserto. Lá nós vimos camelôs e os seguimos, até que achamos água, um lago cheio de água. A gente se jogou na água fresca, bebemos à vontade e até tomamos um banho. Estávamos salvos. Depois achamos uma palmeira de tâmaras. Provamos a fruta e gostamos. Outra árvore tinha umas castanhas de casca dura. Batemos com uma pedra para quebrar a casca e comemos o pistache verde de dentro. Depois que estávamos satisfeitos, meu amigo perguntou: como vamos continuar nossa jornada por esse deserto? Até que eu tive a ideia de oferecer tâmaras a um camelo, que pareceu gostar de mim. Eu subi em cima dele e falei para meu amigo: tá aqui a resposta. Samir montou em outro camelo e nós 4 seguimos viagem. Capítulo 8. Era muito mais rápido e confortável viajar de camelo do que a pé. Em um dia nós atravessamos o resto do deserto até chegarmos ao pé de uma montanha. Agradecemos a carona e deixamos os camelos irem embora. Samir e eu subimos a montanha. Começou a ventar e a fazer frio, mas nós continuamos escalando. Depois de muito esforço, chegamos finalmente ao topo. De lá, conseguimos ver toda a região à nossa volta. O que mais nos chamou, onde havia um enorme barco construído em terra firme. Nele estavam entrando muitos e muitos animais, um casal de cada espécie. Nós 2 sentimos uma alegria enorme no coração. Percebemos que era para lá que estávamos sendo enviados. Por que será que eles construíram um barco em um lugar onde não tem água? Por que todos aqueles animais estavam entrando no barco? A gente não sabia responder a essas perguntas.
mas sentia que tínhamos que entrar naquela arca junto com todos aqueles animais. Capítulo 9. Imediatamente tratamos de descer a montanha em direção ao misterioso barco. Começou a chover. A caminhada foi ficando mais difícil conforme o chão foi ficando lamacento. Quando chegamos à planície, fomos surpreendidos por uma flecha que acertou o chão pertinho de nós. Olhamos para trás e vimos dois homens vindo em nossa direção. Um possuía um arco e flecha e outro tinha uma lança. Eram caçadores. Nós saímos correndo o mais rápido possível. Ouvimos uma flecha passar zunindo por entre nós. Fomos até a árvore mais próxima e trepamos nela. Uma flecha quase me atingiu e ficou encravada no tronco da árvore. Os caçadores chegaram embaixo da jaqueira, quando nós alcançamos os galhos altos. Samir pegou uma jaca e atirou na cabeça de um dos homens. Acertou em cheio. O cara ficou tonto e sujo com a polpa amarelada. Nisso, o outro caçador ficou bravo, mirou seu arco e atirou outra flecha em Samir. Ele se protegeu atrás do tronco, mas a flecha atingiu o braço dele, que gritou de dor. Daí eu fiquei brava e atirei uma enorme jaca, que acertou no ombro do arqueiro. Continuei atirando as frutas loucamente e os caçadores tiveram que se afastar. Samir arrancou a flecha cravada em seu braço. O lanceiro atirou sua lança com toda a força em mim, mas eu me desviei. A lança ficou presa na árvore. Samir pegou a lança e a atirou. Ela atingiu o pé do lanceiro, que gritou de dor. Eu vi que o arqueiro estava mirando de novo em Samir. Atirei outra jaca nele, depois pulei para os galhos da árvore mais próxima para desviar a atenção. Deu certo. O arqueiro foi atrás de mim. A nova árvore tinha um galho grosso que estava podre. Quando vi que o arqueiro estava embaixo da árvore, mirando sua próxima flecha em mim, eu arranquei e atirei o galho enorme, que atingiu em cheio a cabeça do caçador, deixando-o desmaiado. Capítulo 10. Eu e Samir descemos das árvores e voltamos a correr. A chuva foi ficando cada vez mais forte. A água era tanta que o chão parecia um rio raso. Estava muito difícil correr nessas condições. Para piorar as coisas, apareceu um outro caçador, que esta vez montado em um cavalo. Ele viu o que fizemos com os amigos dele e saiu atrás de nós, em busca de vingança. Ele puxou uma espada, passou com o cavalo ao meu lado e atacou. Eu abaixei a cabeça no momento exato para me desviar da espada dele. Ufa, essa foi por pouco. O cavaleiro deu meia volta e avançou de novo em nossa direção. Revoltado, Samir pegou uma pedra e atirou na cabeça do homem, mas não o acertou. Eu peguei do chão uma planta rasteira cujas raízes finas e longas pareciam chicotes. Quando o homem ia dar uma espadada em Samir, eu fui mais rápida e dei uma chicotada na cara do homem, que se assustou e caiu do cavalo. Imediatamente eu e meu amigo pulamos no alazão. Eu peguei as rédeas e nós saímos em disparadas sob o olhar incrédulo do caçador. Montados no lindo cavalo, foi muito mais fácil correr por sobre o chão cheio de água. Conseguimos enxergar de novo o enorme barco e cavalgamos esperançosos em direção a ele. Mas a intensidade da chuva só aumentava. Ao longe, vimos que os últimos animais entraram na arca e as portas se foram fechando. Não, gritamos, esperem por nós. Capítulo 11. Tentamos fazer o cavalo correr mais rápido, mas o nível da água estava subindo e o animal corria cada vez mais devagar, até que ele não conseguiu mais correr. Ficou se arrastando na água. Depois foi a água que começou a arrastar o cavalo. O monte onde a arca estava construída não fica bem longe. Nós saltamos do cavalo, que estava indo na direção errada, e começamos a nadar na direção certa. Parecia fácil nadar aquela curta distância, mas não era. A correnteza forte nos puxava para outra direção. Nós batemos os braços na água e nadamos com toda a força que tínhamos, até que finalmente conseguimos alcançar a base do monte. Ufa! Deitamos no chão e descansamos um pouco para recuperar o ar e as energias. Enquanto isso, a chuva continuava caindo pesado sobre nós. Levantamos e corremos até o enorme barco. Começamos a gritar, abram a porta para nós. Precisamos entrar, mas ninguém nos ouvia, pois o barulho da chuva e dos trovões era muito mais alto. Vimos umas vigas que sustentavam o barco. Subimos correndo por elas, mas chegamos somente até a metade da altura da arca. Tentamos escalar, mas o exterior da embarcação era muito liso, sem nada para a gente se agarrar. Além disso, estava revestido com betume, que era escorregadio. Ficamos desolados. Para piorar a situação, vimos um casal de tigres, dente de sabre nadando pela correnteza e chegando à base do monte.
Eles também estavam atrasados para entrar na arca. Rosnaram, mas ninguém os ouviu. Tentaram escalar uma das vigas como nós e não conseguiram. Então eles nos viram empoleirados em outra viga e vieram em nossa direção. Eles pareciam estar com fome e pensaram que seria uma boa ideia almoçar antes de entrar na arca. E o almoço seríamos nós, 2 chimpanzés apetitosos. Não. Capítulo 12. Samir e eu pulamos da viga e saímos correndo desesperados. Demos a volta no monte e não achamos nenhuma árvore para subir, nenhum lugar para fugir. Subimos em outra viga que segurava a arca. Os tigres vieram atrás de nós. Quando chegamos ao topo da viga, não tínhamos mais para onde ir. O tigre macho foi se aproximando, lambendo os beiços. Samir falou, deixa ele me pegar primeiro. Eu gritei, não. Peguei impulso e dei um salto. Consegui alcançar outra viga que segurava a arca. Samir seguiu meu exemplo. A tigresa começou a subir em nos. Essa nova viga. Pulamos para a próxima, até que a água que subia atingiu o pé da arca. Nós pulamos mais algumas vigas para ficar distantes dos tigres, que também se refugiaram nas toras. A chuva caia sem dó, até que a água foi subindo e nos alcançou. Não tínhamos mais saída. Que triste fim! Voltamos a gritar, mas ninguém de dentro do barco nos ouvia. Será que Deus estava nos ouvindo? A água subiu até nosso pescoço. Samir perdeu a esperança e começou a chorar. Que pena! Chegamos tão perto. Será que Deus nos trouxe até aqui para nos abandonar no final do caminho? Não, eu protestei. Ele nos trouxe aqui para a gente entrar nessa arca. Eu não sei como, mas a gente vai entrar. Então o barco começou a boiar na água. As vigas se soltaram e começaram a boiar também. Eu e Samir nos agarramos a uma das toras e ficamos boiando na água. Quando olhamos para trás, vimos os 2 tigres boiando em outra viga, chegando perto de nós. Aflitos, nós começamos a remar. Mas já era tarde. O tigre macho saltou para nossa viga, equilibrou-se nela e veio em nossa direção. E agora? Não tínhamos saída. Então tive a ideia de puxar a viga para o lado. Eu e Samir mergulhamos na água, agarrados na grossa madeira que se virou e jogou o tigre na água. Ele começou a nadar em nossa direção, mas nós conseguimos remar e nos distanciar dele. Capítulo 13. Naquele momento estávamos boiando bem na frente da arca, que estava vindo em nossa direção lentamente. Eu avistei uma árvore grande em nosso caminho. Vamos pular nela, gritei para Samir. Por quê? Ele perguntou. Confia em mim. Nós remamos até a árvore, abandonamos a viga e agarramos um galho. Daí eu revelei meu plano para Samir. Vamos subir neste tronco. Quando o barco passar, nós pulamos para dentro. Você é genial, exclamou ele. Subimos bem alto na árvore e aguardamos a arca passar. Naquele instante, eu olhei para Samir e pensei, como eu gosto de você, mesmo se a gente morrer. Afogado nesse dilúvio, só pelo fato de eu ter conhecido você nessa jornada, já sinto que tudo valeu a pena. Se eu morrer ao seu lado, vou morrer feliz, eu pensei, mas não tive coragem nem tempo de dizer isso para ele. Quando o barco estava chegando, vimos que ele passaria muito distante da árvore. E agora? O que vamos fazer? Perguntei. Já sei, respondeu Samir. Vamos balançar neste cipó e nos jogar para dentro da arca. Você é um gênio. Sem pensar, eu dei um beijo na boca dele, que ficou surpreso e me despedi. Até já! Eu segurei no cipó, balancei-me com toda a força e me joguei. Consegui cair bem dentro da arca. Logo gritei de alegria. Eu consegui, até que enfim deu certo. Samir pegou o mesmo cipó e se balançou, mas quando ele conseguiu impulso para se jogar, o barco já tinha passado. Samir caiu na água e ficou se debatendo. Aflita, eu procurei dentro do barco e achei uma corda. Joguei para ele lá embaixo. Ele nadou bravamente e conseguiu agarrar a corda. Daí eu segurei firme, e ele subiu pela corda até pular para dentro da arca. Finalmente estávamos salvos. A gente se abraçou, depois deitamos no chão, para descansar. Em meu íntimo, agradeci a Deus, por termos conseguido a salvação. Capítulo 14. Naquele momento, a porta da parte de cima do barco se abriu, e saiu um velhinho de barba branca. Ele veio falar conosco, com um jeito doce. Meu nome é Noé. Sejam bem-vindos à minha arca. Ele nos conduziu para dentro do barco, apresentou-nos a família dele, depois nos levou para conhecer a parte interior, onde estavam os animais.
Passamos pela ala das aves, dos insetos, dos répteis, dos felinos, até chegar à ala dos grandes primatas, onde ficamos junto com casais de bonobos, orangotangos e gorilas. A gente se sentiu incrivelmente bem por estar em um ambiente seguro, acolhedor, com comida e tranquilidade. Nossa felicidade era indescritível. Foram 40 dias de chuva sem parar. A terra inteira ficou debaixo d'água. Dentro do barco, aguentamos firmes. Ficar enclausurado era difícil, mas pelo menos estávamos a salvo. Por incrível que pareça, no interior da arca não houve briga entre os animais, nem os predadores atacaram ninguém. Era evidente que todos nós estávamos sendo governados por Deus. Noé e sua família traziam comida para nós todos os dias. Eles também limpavam o cocô dos animais e jogavam para fora do barco. Até que um dia tudo lá fora se acalmou. A chuva finalmente parou. Depois de um tempo, as águas começaram a baixar. Noé enviou uma pomba para ver se ela achava terra, mas ela logo voltou. Dias depois, enviou-a de novo. Ela voltou, trazendo no bico um raminho novo de oliveira. Na terceira vez que Noé enviou a pomba, ela já não voltou. Tinha achado onde pousar e ficar. A arca estacionou no topo do Monte Ararat. As águas baixaram e baixaram até que apareceu terra, seca por todos os lados. Então Noé abriu as comportas e todos os animais saíram da arca ordenadamente. Apareceu um lindo arco-íris no céu, que simbolizava a eterna aliança entre Deus e sua criação. Foi um momento maravilhoso. Samir e eu nos despedimos de Noé, da família dele e dos outros animais que ficaram conosco na arca. Tomamos nosso rumo. Não muito tempo depois, achamos um lindo lugar para morar e começar uma nova vida. Sentimos muita gratidão a Deus por termos sido os únicos chimpanzés escolhidos para perpetuar nossa espécie. Eu me acasalei com Samir. Para dizer a verdade, desde a primeira vez que o vi já desconfiei que ele seria o macaco da minha vida. Tivemos lindos filhotes e fomos muito felizes. Se você gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.